Olá, estamos começando mais um De Bem com você. Sejam todos muito bem-vindos. E para explicar o tema de hoje, eu vou falar sobre a origem da palavra paliativo, que vem de paliar. É derivada do latim pallium, que quer dizer manto. Então, paliare significa cobrir com manto, ou seja, oferecer abrigo, conforto, dividir, ofertar algo que é seu para o outro. Na área da saúde, este termo significa cuidados prestados ao paciente e seus familiares que receberam a notícia de um diagnóstico de doença incurável e que acarretará perdas físicas progressivas. Fique conosco, hoje nós vamos falar sobre cuidados paliativos. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia acredita que quando os cuidados paliativos são realizados de forma adequada, respeitando as limitações do paciente, é possível amenizar os medos e ajudar o indivíduo a alcançar o seu potencial máximo, ganhando força para seguir com a vida cotidiana na medida do possível. O mesmo acontece com os familiares que são muito impactados pela situação. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo a geriatra Simone Lima e a enfermeira Rayane Fagundes. A Simone, ela é geriatra titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e a Rayane é enfermeira. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada aí pela participação. Agradecemos aí, né? Sim. Nossa equipe estar aí presente. Tá certo. Eu falei brevemente o que são cuidados paliativos. Vocês querem acrescentar algo a respeito disso? Eu quero parabenizar, porque muitas pessoas entendem o cuidado paliativo só naquele paciente que está quase no momento do falecimento, né? Seria o que a gente chama de cuidado paliativo terminal. E a verdade é essa, ele começa muito antes. Quando você tem um diagnóstico, às vezes você está até bem, mas você recebeu um diagnóstico e é de uma doença incurável. Então você falou super bem, parabéns. Obrigada. Foi muito bem pontuado, né? E obrigada. muito bem exemplificado. Entrando aí sobre o cuidado, o enfermeiro vai estar abraçando aí juntamente com todos os profissionais. Obrigada. Exatamente, gente. E o que não é considerado o cuidado paliativo? Pode começar, Rayane. Claro, é todo aquele cuidado que ele antecipa a morte de forma que o paciente ele não venha ter essa dignidade, o seu conforto, de forma também que o paciente e a família se sintam invadidos. Então, assim, é tudo que antecipa a morte, né? E aí vai acabando antecipando de uma forma atropelada, né? Existe ainda muita negligência nesse assunto? Sim. Não sei se você conhece os termos, a gente tem alguns termos aí que são muito debatidos até na área jurídica, né? Nós temos aí a situação de distanásia, onde você tem um atropelamento, né, uma insistência na questão do falecimento. Na verdade, do não falecimento, onde você quer cuidar tanto para uma vida que praticamente não está mais ali. É aquela insistência no paciente que já não tem funcionalidade, já não tem nenhum suspiro, digamos assim, de contato com a família e às vezes insiste daquele paciente manter aquele coração batendo. Então essa distanásia é aquela extensão da vida até aquele último limite desnecessário, onde a gente não tem qualidade de vida daquela vida que está ali, entendeu? E tem a eutanásia, onde você antecipa, né, a partida do paciente, devido, isso tem sido colocado em alguns países, inclusive autorizados, né? Aqui no Brasil não é autorizado, existem alguns processos em andamento, que são coisas pontuais. Mas o que a gente tenta fazer no cuidado paliativo é a ortotanásia, é estar junto, caminhando junto com o paciente, com a família, permitindo uma qualidade de vida, mesmo com um diagnóstico tão difícil, né, que pode limitar tanto a vida do paciente. Então eu considero que não cuidado paliativo é a distanásia e a eutanásia. A ortotanásia é o que a gente gostaria de estar fazendo com todo mundo. E essas pessoas às vezes querem manter aquele familiar
vivo mesmo às custas de um sofrimento dele, né? A todo custo. Né? E assim, acha que o familiar está ali em cima do leito, mesmo sem qualidade alguma, só de estar, e aí acaba, querendo ou não, causando esse sofrimento, tanto para o paciente em si, que é o nosso foco, mas até para os familiares. É importante saber distanciar, né? Tudo tem um início, meio e fim. E que esse fim seja de forma leve, tranquilo, com cuidado, com zelo. Com respeito acima de tudo, acima né? de tudo. E eu quero falar ainda dos familiares, mas eu quero falar do trabalho de vocês no sentido de conscientizar esses familiares para esse não sofrimento prolongado e desnecessário do paciente, porque quando existe uma situação dessa, eu imagino que vocês tenham que atuar também aí junto com a família, né? Sim, é extremamente importante quando a gente fala em cuidado paliativo, a equipe de cuidado paliativo. Não é só um médico, não é só um enfermeiro, nós temos vários profissionais envolvendo, né, esse cuidado, porque a gente precisa ter atenção ao paciente, ao sofrimento físico daquele paciente, ao sofrimento psicológico e a tudo que ampara ele, inclusive a família. Então, às vezes a gente precisa da terapia, né, da psicologia, do serviço social abordando aquela família, porque a gente pega, vou falar assim, eu costumo falar nas consultas, né, quando eu atendo, nossa, tem 78 anos que o senhor está vivo, em uma hora eu preciso resumir um pouco do que o senhor o que aconteceu nos 78 anos. Então, muitas vezes a gente pega o paciente num momento de vida, mas existiu uma vida antes. Então, até entender a relação da família com aquele paciente, se ele era o núcleo financeiro, se ele era o núcleo de referência da família, tomava conta, definia, mandava na família, a relação de carinho, a relação que não cuidou da família e agora a gente precisa dessa família. Então, tudo isso é preciso de ser entendido na hora que a gente está trabalhando o cuidado paliativo do paciente, né, e da família. Então, realmente, é muito importante a equipe discutir, às vezes a gente tem, inclusive, às vezes não, a gente sempre tem reunião para ver como que nós vamos abordar, quem que a gente vai chamar, vamos chamar o pessoal do serviço social, vamos chamar o pessoal da psicologia, quem que está dando conta de abordar aquele filho, ou aquele neto, ou aquele sobrinho, quando os pacientes não têm filhos também. Eu tive muitos cuidados paliativos já com familiares que não são filhos, porque os pacientes não tiveram, e eu já acompanhei também cuidado paliativo em paciente institucionalizado que não tem família, e às vezes a gente trabalha a equipe da instituição de longa permanência, entendeu? Então a gente vai ter quem está cuidando. Essa é a pessoa que está ali perto e a gente precisa de abordar e cuidar também dele. Eu acho que uma outra questão extremamente delicada é a questão espiritual, independentemente de denominação religiosa, né? Sim. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho é feito sempre respeitando o paciente, respeitando, né, a sua crença. E assim, se preciso, se for da crença dele, chama-se, né? Vamos trazer para perto, porque para que ele busque ali como fonte até de energia, fonte até de acreditar na vida, né, naquele período que ele está vivendo e tudo. Então, é sempre respeitando também cada um com sua religião, com sua crença. E preparar essa pessoa, porque quando esses cuidados paliativos não acontecem no hospital, quando é no ambiente domiciliar, aquela rotina de casa fica completamente transformada em função daquele paciente, né? Sim, sim. Quando vocês chegam também, imagino que aí entre o psicólogo ou o serviço social, né, já faz essa preparação completa? Antes do paciente ir para o domicílio, sempre tem uma visita da equipe, né, para ver o ambiente que esse paciente vai chegar, o que vai ser necessário para esse paciente estar em domicílio. Em alguns momentos, por exemplo, tem paciente que precisa de uma cama hospitalar, tem paciente que não, a gente consegue levar ele para a cama dele. Eu já vi, por exemplo, paciente que quis ficar na cama de casal com a esposa. Né? Então, isso tudo é trabalhado antes com a família, definido antes, para que isso seja leve, para isso ser uma transição. E explicar. Muitas vezes a família tem muita questão, mas papai gostava disso, mas mamãe gostava daquilo. Ok, gostava antes, talvez agora não goste mais, talvez agora não seja mais tão importante na vida dela essa questão. Eu comento isso às vezes, do uso de prótese, né? Pintar cabelo. Então, fazer a unha. Então, tem algumas coisas que vai dar para a gente levar até um determinado momento.
depois passa a ser um incômodo para o paciente, né? E da questão espiritual, a mesma coisa. Quando nós temos assim, ela ia à missa todo domingo, mas às vezes na evolução, por exemplo, de um quadro demencial, que também a gente tem um cuidado paliativo para os pacientes com quadro demencial, não cabe mais para aquele paciente estar naquele ambiente da igreja. Não que seja maléfico, mas é porque na situação da doença que ele se encontra, muitas vezes ele vai se sentir agredido, ele não vai entender mais a situação, né, que está se passando ali na celebração. Então isso tudo é conversado com a família, pactuado. Não quer dizer que a gente vai afastar a religião, pelo contrário, a gente leva a religião para dentro de casa. Faça um grupo de orações, né? E a gente respeita muito mesmo. E é importante, a gente não é só corpo. Né? A gente tem uma alma, a gente tem todo um processo mental associado também, uma espiritualidade que precisa ser trabalhada, até o significado da morte, né? O que é a morte? É uma passagem? É o fim? Então isso às vezes precisa ser conversado, né? As famílias às vezes têm dificuldade de falar sobre morte. É um assunto difícil, né, em qualquer momento da vida, né? Para nós ocidentais, né? Porque os orientais, eles já têm isso de uma forma mais leve, eles já reverenciam muito a questão do envelhecimento, né? Do conhecimento do paciente mais idoso. O ocidental ainda tem essa resistência, esse apego. No México que tem a exceção, né? Que tem, sim, que eles celebram. Exatamente. Sim. Tem até o filme, né? É muito legal o filme, até esqueci o nome. Eu também não me lembro. que ele é um neto que celebra a questão da passagem dos a Santa Muertes. É muito interessante o filme e ele trabalha muito sobre isso. Pois é. E eu queria falar com vocês, gente, rapidamente, se a gente pode enquadrar quais são as doenças que levam a esse cuidado paliativo, Rayane. Sim, entramos aí com a parte oncológica, né? Cardiovasculares, doenças neurológicas, todas essas são doenças que entram no cuidado paliativo. A própria geriatria também, né, o paciente com avançar da idade, tudo isso vai acarretar o cuidado paliativo. Também tem alguns casos, né, crianças também, entra na parte oncológica. Então, abraçamos todas essas doenças de forma com que o paciente, né, ele venha transitar dentro dessas doenças, passando pelo cuidado paliativo e tendo todo o cuidado. Tá certo, então. A gente vai parar aqui rapidinho, só para tomar uma água e daqui a pouquinho a gente continua conversando. Nós vamos para o intervalo rapidinho, nós voltamos já e hoje eu converso sobre cuidados paliativos. Está aqui comigo a Simone Lima e também a Rayane Fagundes. Nós voltamos já. Já estamos de volta com o De Bem com Você e sabe este código que fica na tela ao longo do nosso programa? Pois é, se você for com o seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam a nossa arquidiocese e as nossas obras. Se puder, ajude e faça parte. Hoje o De Bem com Você está falando sobre cuidados paliativos. Para conversar sobre o assunto, eu recebo a Simone de Paula Lima, que é médica geriatra, e a enfermeira Rayane Fagundes. Gente, eu queria saber, a gente está vivendo ainda a pandemia, né? E eu queria saber como que a pandemia afetou esses cuidados paliativos, Rayane. Sim, afetou de forma drástica, né? Porque o cuidado paliativo, ele vem ali para trazer a família, para trazer estruturar o paciente. Para juntar, né? Exato. E aí a pandemia distanciou. Então, assim, tivemos que ser bem seletivos, né, para tendo um familiar de referência, mudar toda a rotina da residência. Falamos no bloco anterior sobre a questão de preparar um ambiente. Então, ao preparar o ambiente, dobrou-se os cuidados. Então, a utilização de EPI, os inúmeros profissionais para ter contato com aquele paciente, do cuidado do paciente. Então, a utilização do EPI, a referência de familiar, o distanciamento do familiar em si, né? O cuidado para com o paciente. Então, assim, focou-se bastante na utilização desse EPI e os cuidados, assim, foram primordiais para até manter o paciente. EPI seria equipamento de proteção individual, né? Que o pessoal usava jaleco descartável, jaleco descartável.
máscara, salva-pé para a gente entrar nas casas, né? Trocando, então realmente foi um cuidado. Houve muita limitação de visita, infelizmente, às vezes o paciente estava num momento muito delicado e a família querendo estar presente e a gente teve esse cuidado de conversar, né? Quando seria o momento, quando não, mas aquele convívio, aquele calor que a gente tem aí mineiro, realmente ele ficou bem limitado, né? Inclusive no hospital a gente viu muito, né? Muitas pessoas falecendo dentro de UTIs, que não tinham permissão da família estar entrando para poder, e aí a gente teve esses meios tecnológicos para ajudar, o iPad, chamada de vídeo, para poder ter um mínimo de contato daquela pessoa que estava ali sozinha, né, com os próprios familiares. E com esse cenário de pandemia, a Covid passa a ser mais uma doença integrante aí dos cuidados paliativos? As complicações? Eu diria que parcialmente sim, né? O momento Covid, ele é até limitado, mas as sequelas em alguns pacientes, elas são crônicas, tá? E nós tivemos alguns pacientes que ficaram extremamente debilitados no hospital e foram para reabilitar em domicílio, quer dizer, passou a fase aguda do Covid e a gente pegou as sequelas que a Covid deixou para aquele paciente. E esses pacientes com as sequelas, dependendo do que a gente fala do padrão base dele antes da Covid, acaba limitando muito. E aí sim entra os cuidados paliativos, o acompanhamento desse paciente, a ressignificação da vida com o limite que às vezes a Covid trouxe para aquele paciente. Então, nesse cenário, a gente pode dizer que o cuidado paliativo, ele veio de um modo temporário nesses pacientes com sequelas? Em alguns casos, não. Sim, não, né? Não, em alguns casos, não. Em alguns casos, infelizmente. Crônicos e definitivos. Nós tivemos vários pacientes com sequelas bem comprometedoras. Respiratórias, isso. Que não estão saindo desse quadro. Então, é contínuo. Porque uma coisa quando você tem, vamos colocar, uma sequela onde o paciente vai conseguir conviver com aquilo dali, então a gente vai reabilitar aquele paciente. Outra é quando o paciente entra numa sequela onde há uma limitação completa, né, das condições de vida do paciente. Completa e constante, né? Exato. Exatamente. E aí eu queria saber, assim, vocês falaram, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, do momento em que esses cuidados paliativos devem começar. Obviamente, quando a pessoa recebe um diagnóstico, ela vai ter os primeiros contatos, mas não vai ser da mesma forma do que nas etapas de doença mais avançada, né? Como é que fica esse cuidado inicial? Esse cuidado inicial vem também, né, junto com a equipe. Então, normalmente é abordado, pede-se um familiar ali para estar presente ou uma pessoa de referência para o paciente. E aí vamos dar seguimento até o que o paciente também, em muitos dos casos, ele busca. Nós estamos falando aí de um paciente que tinha sua rotina, né? Ele foi abordado com cuidado, com uma doença incurável, intratável, mas vamos dar início ali a esses cuidados. Então, vamos abordar de maneira, o que ele quer? Sempre feito de forma individualizada. Então, não é uma receita de bolo que vai ser o cuidado paliativo para todos, não. É feito de maneira individualizada. E é importante de falar que o cuidado paliativo, ele não vai impedir o tratamento possível para aquele paciente, né? Então, vamos supor, um diagnóstico de câncer, ok? O cuidado paliativo, ele pode entrar paralelo ao tratamento oncológico, tá? Onde você vai fazer um preparo psicológico daquele paciente enquanto ele está fazendo o tratamento oncológico. O tratamento oncológico deu super certo, ok. O tratamento oncológico não está caminhando bem, vamos reavaliar? Então, uma coisa não impede a outra. Eu vejo muito os pacientes receberem o diagnóstico, tem todo um processo, né, de negação, de por que comigo, e às vezes eles nem procuram um cuidado paliativo, nem um oncologista encaminha num momento inicial. Começa-se o tratamento, tá? Não só oncológico, mas a gente falou do cardiovascular, da insuficiência cardíaca. Você tem um tratamento durante um grande período só com um especialista. Quando as coisas vão ficando mais difíceis ou até as condições do tratamento começaram a ficar mais limitadas para aquela doença, muitas vezes se chama
o paliativista, a especialidade, né, paliativista. Ou mesmo um geriatra que vai trabalhar isso, ou um outro profissional que vai conseguir trabalhar essas outras abordagens, né? Não só do tratamento da doença, mas do tratamento psicológico, do tratamento da família, do suporte que essa família vai precisar, do suporte que o paciente vai precisar, e aí a gente vai ressignificar. O que é morte? O que você pensou sobre isso? Você já pensou que há uma possibilidade de você falecer? Então, essa abordagem, às vezes, ela não é bem no início do diagnóstico, mas ela acontece ao longo. O difícil é quando ela acontece no momento final. Porque aí a gente não tem muito para ser feito pela doença. Às vezes a gente já pega o paciente com tanto sofrimento e que é difícil de aliviar esse sofrimento. Se a gente pegasse um pouquinho antes, sabe? A gente conseguiria ajudar mais, carga, né? né? A carga seria mais leve para aquela certeza. família, a gente conseguiria preparar. Porque é muito difícil você chegar na casa onde o paciente está assim, horas de vida ou dias de vida, né? A gente alivia, sim, mas a família precisa, gera uma demanda muito grande por não ter se preparado. Porque é importante preparar. Para tudo, né? A gente se prepara para vir aqui conversar, a gente se prepara com o tema, o conhecimento, a roupa, a vestimenta. E eu acho que para o falecimento também é a mesma coisa, a gente precisa de um preparo. E até porque, igual eu falei, no nosso meio ocidental, há uma dificuldade de falar sobre morte. Então a gente tem que ir no tempo da família, no tempo do paciente. Não é assim, e aí, o que você fala sobre morte? O que você acha? Não, a gente vai sentindo, a gente vai tocando no assunto, e à medida que ele for ficando à vontade, a família vai ficando à vontade, é que a gente vai conseguindo abordar e ressignificar algumas questões. E eu fico imaginando, diante de tudo isso que vocês estão comentando, que para muitas pessoas essa especialidade seja até uma novidade. Perdão. Na hora que o médico fala isso, a pessoa vai falar assim, poxa, eu não sabia que existia isso, eu não sabia que existia essa possibilidade. Isso é comum? Sim. Inclusive, assim, linkando, né? Nós nos preparamos normalmente por um nascimento. Então, até uma gravidez indesejada, após aquele período de não aceitação, mas se prepara. Faz-se uma festa, um chá e tudo. E para a morte, para o cuidado paliativo em si, não há esse preparo. Então, o cuidado paliativo ele entra justamente nesse cuidado, em preparar para essa transição. Entende? Então, assim, o paciente ele fica assim, tá, e agora? Como que vai ser para mim? Eu não vou viver mais, eu não vou ter qualidade de vida, eu vou morrer, eu vou sofrer. Eu vou esperar os dias, né? Eu estou com os dias contados. Quando chega o pessoal do cuidado paliativo, né, quando a gente vem abordar, então porque ele está morrendo? Ele vai morrer agora? Vai morrer hoje? Então, assim, não é assim. A gente pode chegar, conversar, acompanhar. Eu tenho pacientes em cuidado paliativo que ficaram muito tempo, mais de 1 ano, no cuidado paliativo. É a forma de abordar. Não é? Não é um momento terminal só, é a forma de abordar, é como olhar, o que é melhor pro paciente, não só para a doença do paciente. Então, sim, tem muita gente que não tem esse conhecimento, tem muito médico, às vezes, que não conhece essa área, essa forma de abordar. E a finitude faz parte das nossas vidas, Com né? certeza. Como se dizem popularmente, é a única certeza que nós temos. Eu já ia falar isso, é a única certeza que nós temos. Nascemos, ok, vamos morrer. Quando? Não sabemos, mas vamos morrer. De maneira digna. Se Deus quiser. Pois é, e aí eu fico ouvindo isso também, eu fiquei pensando, quando a gente foi fazer esse programa, começou a pensar no programa, falei, poxa, que tema difícil de ser abordado, mas que tema necessário, né? Tanto é que existe até uma ciência, que é a tanatologia, que prepara para isso, né? Quem gostaria de falar? Nós temos aí a Sociedade Mineira de Tanatologia, né, a SOTAMIG, ela produz inclusive cursos para leigos também, sobre o processo da morte, sobre todo esse por trás que acontece, né? E junto desse processo de tanatologia, também aborda muito o cuidado paliativo. Já fiz alguns cursos, alguns seminários, congressos, e eu acho que vale muito a pena falar sobre isso, tratar sobre isso com mais naturalidade, para a gente viver melhor. Para a gente até conhecer. Uma vez eu coloquei na minha família, estávamos em reunião na hora do almoço, naquela reunião de família e tal. Gente, então, vamos falar? Como assim, Simone? É um tabu. É um tabu, não é? É um tabu. Mas vamos falar, vamos aproveitar que tá todo mundo bem, tá todo mundo rindo. O que você pensa? O que você quer? O que você não quer? Né? Naquele momento. Porque
eu falo que às vezes chegar lá na hora, que está quase, né, um momento bem terminal, o que você quer quando você morrer? É até muito difícil, não tem muito sentido. Isso é para ser conversado antes. Com as Por isso pessoas que quebrar bem, esse tabu, falar mais sobre isso no momento não terminal, não final, Sim. fica mais leve. Verdade. E aí naquele momento a gente já vai entender, né? O que aquela pessoa quer, ela não vai ter que falar naquele momento, eu quero que chama fulano, eu quero que chama ciclano. Então, assim, é importante ter esse momento, essa abertura, e no momento mais leve. Se a gente conseguisse fazer isso, seria muito bom. Verdade. Com certeza. Então a gente vai fazer mais uma pausa, tá, meninas? É Ok. rapidinho. Nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente segue conversando aqui sobre os cuidados paliativos. Já estamos de volta com o De Bem com Você e antes da gente continuar aqui com o programa, eu quero te falar sobre o nosso podcast, o Pode Bem. Nós estamos no Spotify, então você agora não tem mais desculpa, viu? Pode nos ouvir onde e quando quiser. Então vou reforçar, nosso podcast, o Pode Bem, pode ser acessado lá no Spotify. E hoje nós estamos falando sobre cuidados paliativos. Participa da nossa conversa a médica Simone Lima e a Rayane Fagundes, enfermeira. Deu uma engasgada aqui, mas foi. Oi, gente, então, como que ficam essas questões para vocês também? Como que vocês se preparam e se blindam? É claro que com o tempo isso vai ficando mais fácil, mas eu acho que também a gente tem que pensar muito na questão de tá fácil, eu me adaptei, eu me acostumei, escolhi essa profissão, mas a gente também tem que tomar cuidado para não ficar gelado diante daquilo, né? Com certeza. Como que é isso, Rayane? Eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital oncológico, referência aqui em Minas Gerais. Então eu estava ali beira-leito na época como técnica em enfermagem e estava junto ao paciente. Então assim, eu falo que o dia que o profissional ele parar de sentir, ele pode sair e abandonar a profissão. Não tem como não deixar de sentir, não tem como não ficar sensibilizado. É claro que nós não vamos sentir como um familiar, mas assim, faz parte até do respeito, do cuidado para com o paciente, esse profissional, ele ter essa sensibilidade. E linkando aí sobre o cuidado, né, do técnico em enfermagem, ele traz todo o conhecimento, todo o cuidado do paciente 24 horas. No cuidado paliativo não é diferente. O técnico ele vai estar ali, beira-leito do paciente, auxiliando em todos os cuidados. Ele vai estar reportando para toda a equipe multiprofissional tudo que o paciente precisa, necessita, de forma, se for realizada no ambiente familiar, o técnico ele vai estar fazendo parte até muitas das vezes da família em si, de tanto que convive, né? Tá ali bem próximo. Se for numa ILPI também, ele vai estar, desculpa, Instituição de longa permanência para idosos. Exato. E que às vezes, né, é a realidade de alguns pacientes residirem na instituição. E o técnico ele vai estar presente. Eu falo que ele é o nosso olho ali do lado do paciente. Sim. Porque o médico faz visitas Pontuais. Ele não fica 24 horas com o paciente. O técnico ou o cuidador ou o familiar, que pode ser um cuidador familiar ou profissional, ele é o nosso olho ali no paciente. Então, aquele paciente, às vezes, que não fala, o técnico que fala pra gente, olha, ele tá com o rosto, ele tá fazendo face de dor. Tá enrugando a cara, porque eu acho que ele tá sentindo dor. Ele tá incomodado. Então, o técnico é muito importante. Então, ILPI, né, as pessoas... Às vezes eu dou aula de ILPI para a faculdade de medicina, para os alunos, e às vezes eles chegam sem saber um pouquinho também o que é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Antigamente as pessoas chamavam de asilo, hoje a gente mudou essa nomenclatura justamente para perder esse tom pejorativo, né, de asilado, de excluído. Então é instituição de longa permanência para os idosos. Então, quando a gente faz o cuidado paliativo, igual eu falei lá numa instituição, a gente aborda a família, são os técnicos que estão ali, são os cuidadores que estão ali. Então a gente envolve eles também, para não ficar aquela questão, não está fazendo nada. Né? Então a gente aborda, são essas pessoas que são o nosso olho ali, então a gente tem que estar sempre próximo a eles, para eles passarem para a gente
os detalhes para a gente conseguir conduzir o caso de uma forma legal. E o cuidado que a gente tem que ter é se cuidar. É trabalhar com a gente fala de trabalhar com o paciente, Sim. trabalhar com a família, ressignificar a questão da morte. Eu preciso fazer isso para mim, porque senão a gente não dá conta. Eu lembro os primeiros casos, chorava, assim, copiosamente, começou a interferir na minha vida pessoal. Aí eu falei, nossa, eu não posso, se for para ser assim, eu não consigo. E quem não dá conta, não dá conta. Pode tá tudo bem. Tudo bem, está tudo bem. Certo. É só mexer com outra especialidade em outro momento. Então, não que a gente vá ficar frio, porque eu acho que não tem como, para mim, pelo menos, né? A gente precisa se envolver com aquele paciente, a gente precisa ter sensibilidade. Mas a gente vai saber se emocionar, mas estar ali para cuidar, sabendo que a gente pode estar ajudando. A sensação ruim que eu entendo é que as pessoas falam, não sei como que você dá conta. Você não, né, assim, você não tem como salvar o paciente. Eu falei, mas o meu papel nem sempre é salvar. O meu papel ali no cuidado paliativo é estar do lado, é colocar um manto, é ver o que eu posso fazer para aquele momento ser o mais leve possível. A gente fala de qualidade de vida enquanto ele estiver aqui. Então, é uma qualidade na passagem dele para a morte. Então, se eu puder ajudar, eu estou sendo útil. Eu estou fazendo o meu papel. Não só necessariamente curar, mas aliviar. Exato. Então, isso a gente vai ressignificando na gente para poder passar, para poder conversar. Não é fácil, não. Tem os pacientes que, às vezes, a gente se envolve mais com a família, é mais até difícil, mas a gente está ali, aí sempre eu volto no foco. Qual que é o meu papel aqui? Meu papel aqui é fazer o que eu aprendi, que a família não está dando conta, porque o carinho a família dá conta de dar. O que eu estou aqui? Não, é a dor que eu vou abordar, é aquele sofrimento psicológico que eu vou tentar aliviar, o sofrimento respiratório. Existem alguns sofrimentos que a gente fala que são cardinais, que a gente não quer que isso aconteça. Eu quero aliviar isso. Eu não quero que o paciente tenha dor. Eu não quero que ele fique sem evacuar, sem urinar, porque isso pode causar dor. Eu não quero que ele fique sem dormir ou agitado demais, porque isso causa dor para ele, sofrimento. Então, é isso que eu posso aliviar. Então, é esse o foco que eu tenho. E cuidar do nosso interior, porque nós somos pessoas, nós somos humanos e tem sofrimento nosso também. Tem dias que a gente também não está bem, né? Até para abordar. Eu já mudei dia de visita em família, porque naquele dia não estava legal. E eu não estaria completa ali para ajudar. Então, a gente altera, coloca um colega, chama uma pessoa que vai te substituir naquele momento, não vai deixar a família desamparada, mas para eu estar ali inteira. Então, a gente tem que se cuidar também. E aí, eu acho que com isso a gente acaba falando da família, né, gente? Como que essa família sofre, como ela precisa de preparo também, né, Rayane? Sim. Eu costumo, durante um atendimento, assim, antes de chegar o paciente, conhecer o familiar, conhecer a residência e saber qual que é a realidade deles, sabe? Sentar com familiares, olha, o que você espera? O que nós podemos ofertar para vocês? E também pegar o paciente em si e falar, olha, você não está sozinho. Estamos nós profissionais, mas você tem, sim, um familiar que cuida de você, que zela por você. E também, às vezes, nós chegamos de uma forma tão dentro da relação da casa em si, né? E saber assim, olha, até aqui sou eu profissional, né? Não vamos passar daqui, entendeu? Mas o familiar em si, ele precisa se sentir seguro. Ele precisa sentir que está leve, que todo aquele peso da doença em si, somos os profissionais para estar aliviando. Ele precisa de amparo, né? A família precisa saber que está fazendo tudo. Eles falam muito, né, Rayane? Mas tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Tem mais algum médico que eu posso trazer? Tem algum remédio que é dos Estados Unidos para poder resolver? Então, é assim, é aquela coisa, o que mais que eu posso fazer? E quando a gente vem como equipe e vai pontuando as questões, a gente vai sintonizando a expectativa da família com a realidade que aquele paciente está vivendo, né? Para o paciente e para a família. Tem sim, carinho. Você pode dar carinho. Então, às vezes, a gente vai tirando medicações. Nossa, mas esse é para não ter um novo AVC.
nesse momento talvez não seja importante ter um novo AVC ou não ter, né? Então a gente vai abordando e vendo o que a família precisa. Existem inclusive algumas escalas de fardo de cuidador. Eu já perdi cuidadores e o paciente ficou em cuidado paliativo. Porque a dedicação, né, às vezes é tanta que se esquece de si. Cuida e não se cuida. E aí vai o esposo e fica a esposa, entendeu? Então, a abordagem da família, alinhar expectativas, reuniões, a gente faz reunião com a família, né? Às vezes até online, para poder estar a equipe toda, porque levar todo mundo às vezes para casa é difícil, para ver, olha, o que você está achando? Está sendo do jeito que você está pensando? Ah, não, eu queria isso e isso. Olha, mas isso não está dentro da realidade. Então, a gente vai fazendo esse toma lá da cá para caminhar conflitos, né? Sim, Vários tem conflitos. E às vezes conflitos entre filhos. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. E nós estamos ali para mediar muitas vezes esse conflito. Mas é importante que a Rayane comentou. Existe o limite. Até aqui o profissional consegue abordar. Tem determinadas horas que eu falo, olha, isso eu não tenho como definir para vocês. Entendeu? E a gente está falando disso, fica muito num contexto plano de saúde, uma clínica contratada, terceirizada. Mas e no SUS? Né? Que as pessoas, eu tenho até aqui um dado da Organização Mundial da Saúde, que apenas 1 em cada 10 pessoas que precisam dos cuidados paliativos realmente recebem isso. Ou seja, 10% é muito pouco. Então, como que é isso dentro do Sistema Único? Como que vocês, né? O que vocês têm de conhecimento em relação a isso? Olha, normalmente na atenção terciária, que é o hospital, é mais presente. Então, normalmente o PSF, né, que é o posto de saúde. Programa de saúde da família, né? Isso. Ele traz aquele paciente, porque assim, tenta-se ao máximo estar mantendo o paciente dentro da residência e tudo, até de uma forma que não se é possível. Então, normalmente leva-se para o hospital e tudo, para estar sendo acontecido. O que é normalmente utilizado é dentro dos hospitais. E ali dentro dos hospitais contamos também com a equipe multidisciplinar, né, formado psicólogo, nutricionista, médico, físio, fono, todos aqueles profissionais que vai estar cuidando para que seja realizado esse cuidado paliativo. Existem hospitais em Belo Horizonte que já têm uma equipe de cuidado paliativo. Sim. Outros, a equipe de clínico aborda o cuidado paliativo. E nós temos também no SUS o atendimento domiciliar. O Programa de Saúde da Família, o médico do Programa de Saúde da Família, ele faz visita domiciliar. Foram suspensas, infelizmente, durante a pandemia, mas ele tem esse momento de fazer visita em domicílio. Esse paciente pode permanecer em domicílio enquanto ele está conseguindo ter esse suporte do Programa de Saúde da Família. Quando isso não acontece, esse paciente às vezes vai para um hospital e, dependendo do hospital, existe também uma equipe de atendimento domiciliar. Então, por exemplo, eu conheço no Hospital das Clínicas uma equipe que pega esse paciente, deshospitaliza esse paciente e leva ele para casa e dá o suporte em domicílio. Sim. Eu sei que o Ipseng também tem esse suporte em domicílio. E nas UPAs, né, na unidade de pronto atendimento, existem os PADs também, que é Programa de Atendimento Domiciliar, que às vezes tira da UPA, vai fazer um antibiótico em domicílio. Eu tenho alguns colegas que já trabalharam nesse sistema e fazem, às vezes, um acompanhamento. Não é o formal, mas teoricamente é responsabilidade deles, o cuidado paliativo desses pacientes. A questão toda é a frequência de visitas que às vezes é necessária fazer todo dia, é necessário fazer uma vez por semana e às vezes o pessoal não dá conta. E aí às vezes o paciente é necessário voltar com ele para o hospital. Porque a gente não pode achar que o cuidado paliativo está encerrando, nós não vamos fazer mais nada. Pelo contrário, tem muito a ser feito, não pela doença, mas pelo paciente. Então, tem que estar ali para ver como o paciente está para poder conduzir. Beleza. Então, a gente vai parar aqui a conversa mais uma vez para fazer um intervalo, tá bom? A gente vai para mais um intervalo, nosso último de hoje, e eu converso com a geriatra Simone Lima e com a Rayane Fagundes, enfermeira, sobre cuidados paliativos. Nós voltamos já.
De Bem com Você está de volta e hoje a gente conversa sobre os cuidados paliativos. Participam aqui conosco a Simone Lima, médica geriatra, e a Rayane Fagundes, que é enfermeira. Gente, eu queria saber, então, as pessoas ainda têm uma ideia errônea de que cuidados paliativos significa acelerar a morte? Muito, bastante. Eles acham, né, acreditam que seria a eutanásia. Então, estou levando o paciente para a morte. Estou encaminhando para a morte. Na verdade, não. É ortotanásia. Né? Vamos estar ali, vamos medicar, vamos cuidar para que essa doença ela permaneça, às vezes de forma intratável, mas que tenha-se o cuidado. A qualidade, né? Realmente, é o que a gente falou, né? Muitas vezes as pessoas entendem o cuidado paliativo naquele momento terminal. Quer dizer, se chegou o cuidado paliativo, nossa, agora vai morrer. Né? E não necessariamente dessa forma. O cuidado paliativo está ali para estar junto e caminhar junto, aliviando o sofrimento. E existem vários tipos de sofrimento. Dor é um sofrimento. Quem quer ter dor? Ninguém. E nós temos medicações para alívio de dor. Nós temos vários tipos de dor e cada dor pode ser tratada de uma forma diferente. Nós temos também sofrimentos respiratórios, aquela dificuldade respiratória em pacientes muitas vezes com metástase pulmonar. E que a gente fala assim, você vai conseguir resolver a metástase pulmonar? Não, mas eu posso aliviar o sofrimento de não conseguir respirar. E existem algumas situações onde a gente precisa, às vezes, sedar o paciente. Para essa percepção de não estou dando conta, não estou conseguindo respirar, diminuir. É a percepção que a gente vai diminuir, porque o problema respiratório do pulmão ele não consegue ser mais abordado, mas a percepção e o sofrimento sim. Então existe o que a gente chama de sedação paliativa. São determinados casos, não são todos os casos, e a sedação paliativa ela não antecipa a morte. Né? É muito importante a gente diferenciar. Sim. Muitas vezes o paciente fica sedado muito tempo. Ele só vai estar ali fisicamente até o limite do corpo dele. Mas ele não vai estar tendo a percepção do sofrimento que está acontecendo. Mesma coisa do uso da morfina. Não é todo médico que dá conta de trabalhar com a morfina. A morfina é um medicamento que dura pouco tempo no corpo. Então a gente vai ter que saber de quanto em quanto tempo usar a medicação, qual a dose da medicação. Mas se eu aumentar muito a medicação, eu vou ter alguns efeitos colaterais. Ah, então eu aumentei a morfina para aliviar o sofrimento e matei o paciente. Não. Eu dei a morfina para aliviar o sofrimento. O organismo dele teve o limite dele. Se foi com morfina ou sem morfina, isso a gente não tem, né? Assim, não é a morfina que acelerou ou postergou mais. A morfina foi para alívio de sofrimento, mas para isso a gente tem que estar junto, tem que estar acompanhando e sabendo dosar aquele medicamento. Entendeu? Então, nada de antecipar. Cuidado paliativo está ali para ajudar no sofrimento que pode acontecer no processo do falecimento. E manter também o que o paciente gosta na medida do possível. Bastante. Né? Podemos trazer aí, durante um atendimento, musicoterapia, aromoterapia, né? Até o que o paciente, às vezes, um alimento que o paciente gosta. Os pets, né? Sim, um gatinho, incrível. Um cachorro que fica ali na Sim. cama, um netinho que gostava de carregar. Claro que dependendo de como tiver o paciente, a gente consegue trazer essas crianças no hospital que eu já trabalhei aqui em Belo Horizonte, a gente tinha todo um preparo da equipe para levar, porque no hospital é até mais limitado, Sim. a criança está tendo acesso. Mas nesses pacientes específicos era feito um trabalho com o pessoal do serviço social, com a administração, para trazer, para ter esse momento. Então, às vezes, assim, tampava o paciente, colocava um lençol até mais em cima, para ter aquele momento de contato, mães com filhos, né? Que estavam ali, às vezes, num processo oncológico já final, e os filhos querendo ver a mãe, sendo necessário até para entender o processo da passagem. Socializar, né? Socializar. Não tirar isso do paciente. Então, isso é importante, música, carinho, comida. Muito. Os pacientes às vezes não estão dando conta de comer, a gente chama de prazer oral. O pessoal da fono ajuda muito demais, né, Rayane? Bastante. Às vezes eu colocar assim, um pouquinho de doce de leite na boca, para ele ter aquela... ai, gente, prazer. eu já vi café
A gente faz quase que um picolé de café para colocar na boca do paciente. Né? Que é um líquido para deixar mais, para o paciente não aspirar, mas só para ter o prazer. Então é para ter esse prazer. Então o momento não é tirar tudo do paciente e lembrar sempre, a doença é incurável, mas o paciente, a pessoa, ela tem que ser cuidada. Sim. Em todos os aspectos. E é isso que a equipe precisa estar junto, né, para poder ajudá-los. E, por exemplo, até uma pessoa que fumou a vida inteira, tá num câncer, não faz sentido tirar naqueles últimos momentos, né? Se Às ela vezes ainda deixa pede. até no dedo. E você já vi, trabalhando no hospital, vamos deixar sem acender, só para ele ter o prazer de segurar o cigarro. Porque existe a dependência química do corpo e existe a dependência psicológica. Sim. Por isso, o ter, né, na mão ali, cheirar. Eu lembro do meu avô cheirando. Sim, é fundamental, fundamental. E ter assim, né, saber, olha, é dele. É toda uma história ali, é toda, né, são anos da pessoa. E Sim. respeitar. Exatamente. Existem até alguns lugares que fazem os desejos, né? Eu nunca vi o mar. Eu quero ver o mar. Por quê? Dependendo da situação clínica do paciente, poder ser levado para o mar. Né? Claro. Verdade. Meninas, eu agradeço muito a participação de vocês, a presença de vocês. Temos pouco tempo, mas em poucas palavras, se você quiser ir falar alguma coisa, para quem estiver nos assistindo, passando por uma situação dessa, Rayane, fica à vontade. Olha, quero dizer que não é o fim, né? É apenas, faz parte da vida e tanto familiar quanto paciente, vocês não estão sozinhos. Né? E você, Simone? Falo a mesma questão. Existe uma equipe, existem pessoas que podem estar do seu lado, podem te ajudar a trabalhar e ressignificar esse momento. Vocês não estão sozinhos e nós estudamos, aprendemos e podemos estar com vocês. Procurem, né, as pessoas de cuidado paliativo na sua cidade, na sua região, né? Existe muito. Então, parabéns pelo trabalho aí, pelo altruísmo de Agradecemos vocês. aí a presença, né, a ótimo. poder estar aqui partilhando isso e podendo ajudar vocês a entender um pouquinho desse nosso lado. O Instagram de vocês do Saúde no Lar está aparecendo na tela aí durante a Ótimo. entrevista, tá bom? Muito obrigada, voltem sempre. Muito obrigada. Tá? Até mais. O programa de hoje está acabando, mas você já sabe, né? Se quiser sugerir um tema, manda uma mensagem lá no nosso WhatsApp, 31 996428473. Se preferir, Instagram, @debemcomvocê.tvh ou nosso podcast, né, para nos ouvir de novo, Pode Bem. Eu te vejo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.